que a gente tem falado? A gente tem falado de vida material. Para você que não tem acompanhado, lá no YouTube tem todas as palavras postadas. Essa série perdura do ano que passou até o início desse ano. E a gente está falando desse assunto, cristão e suas posses, nos fazendo perceber o que é Deus e a matéria. Se a matéria é ruim, se isso tudo aqui é ruim, ó, tem pecaminosidade num celular. Será que é isso? Tudo isso, essa relação de que você tem com a matéria. A gente está falando disso. Eu não vou poder falar aqui do que já falamos, mas semana passada eu iniciei um sermão dentro dessa série. Em Deuteronômio, capítulo 8. Você pode acompanhar no telão. Verso 1. Vamos fazer essa leitura juntos. Tenham cuidado de cumprir todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, para que vocês vivam e se multipliquem, entrem e tomem posse da terra que o Senhor prometeu sob juramento aos pais de vocês. Lembre-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam, nem os pais de vocês conheciam, para que vocês compreendessem o que o ser humano não viverá só de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês usavam não envelheceram. Amém. E os seus pés não ficaram inchados. Portanto, saiba em seu coração que, assim como o homem disciplina o seu filho, assim o Senhor, seu Deus, disciplina vocês. Guardem os mandamentos do Senhor, seu Deus, para que vocês andem nos seus caminhos e o temam. Porque o Senhor, o Deus de vocês, perceberam? Lembra de novo? Vamos lá, para quem não estava. Perceba o quanto é enfático a frase. O Senhor, seu Deus. O Senhor, o Deus de vocês. Percebam aí na leitura. Os faz entrar numa terra boa, terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos, que saem dos vales das montanhas. Terra de trigo e cevada, e vinhas, figueiras e romazeiras, e terra de oliveiras, terra de azeite e mel. Terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada. Terra cujas pedras são ferros e de cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos. Louvarão o Senhor, seu Deus, pela terra que Ele lhes deu. Tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morando nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os seus rebanhos e aumentarem a sua prata e o seu ouro e ser abundante tudo o que você tem, se eleve o seu coração e você se esqueça do Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de aridez, onde não havia água, e que fez sair a água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná, que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês e para pôr à prova e, afinal, lhes fazer bem. Portanto, não pense, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembre-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar sua aliança, que sob juramento prometeu aos pais de vocês, como hoje se vê. Se vocês não se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros, se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, os servirem e os adorarem, lhes asseguro hoje que vocês certamente serão destruídos, último versículo, como as nações que o Senhor destruiu diante de vocês, assim vocês também perecerão, porque não quiseram obedecer à voz do Senhor, seu Deus.
Desculpa a leitura longa. Vocês sabiam que é orientado um pastor a não fazer leituras longas? Porque dispersa. Só que, sabe, eu cansei de ser igreja no molde que o homem conseguiu explicar, organizar e vender, sabe? Se você não vem aqui pela palavra, tu vem pelo quê? Deus me livre, é por ela. Então, nós precisamos entender que a leitura da palavra deveria ser a coisa mais esperada para você saber se um homem está diante de você e não está te emburrecendo. Se ele não está pregando a sua verdade com base naquilo que ele leu. Ele leu alguma coisa, eu brinco, na Bíblia tem tanta coisa que a gente pode mentir para as pessoas. Eu poderia fazer uma teologia para gordinho, que confiam no Senhor, engordarão. E os magrinhos? Tudo desnutrido de fé. Sabe? Está lá, está escrito isso. Então, sabe, hoje eu brinquei lá num grupo que a gente tem de brincadeira com algumas pessoas. Viu lá que Deus não gosta de legumes? A Bíblia está atacando os legumes. Eu não entendi isso, gente. Estou até agora sem entender aquele texto. Eu estou refletindo na piada que eu fiz. Mas por que está falando que um boi... Ele comparou, se você for ver o texto, o boi é melhor que os legumes. Vai entender isso. Será que é para a gente comer mais proteína? Mas antes, lá da aliança, lá da arca, olha eu jogando papo furado, ó. Não tinha boizinho para a gente... Não tinha boi, mas não era permitido comer os boizinhos. Só depois que... Aí a vida encurta. Vocês perceberam isso? Estou quase virando vegano, gente. Vegano não, é demais também. Vegetariano. Né? Vegano. A gente vai comer carne de soja, Anselmo. Deus me livre. Soja está cheia de hormônio feminino. Então, eu vou ficar sem comer carne, né? Mas a gente pode diminuir um pouquinho a carne, não pode não? Aí, de vez em quando, a gente come um churrasco para celebrar a diminuição da carne que a gente fez. Nós começamos a falar nesse texto, por quê? Eu quero que você entenda que Deus não tem problema com que você tenha coisa. Você tem que entender isso. Deus não tem problema que você tenha coisa. O cristão, ele não é orientado em lugar nenhum a não ter. Ele é orientado a glorificar a Deus, a administrar bem o que se tem. A base de tudo que a gente está querendo mostrar aqui nessa série é isso. A base da série é Provérbios 3:9, para você que não está acompanhando, 9 e 10, que diz: honra o Senhor com as primícias de todos os seus bens, de toda a sua renda, e os seus celeiros se encherão, os seus lagares transbordarão de trigo, de vinho, parará, parará, parará. Ele fala que uma honra a Deus com aquilo que nós temos faz com que as coisas sejam abundantes sobre nós. Então, Deus não é um Deus que se alegra ou celebra ou provoca escassez do nada. Eu estou tentando mostrar a vocês que a ideia do cristão possuir coisas, ou ele vê alguns momentos difíceis, são didáticos, são momentos que Deus quer nos ensinar. Deus não tem motivo em provocar você para ser um crente escasso, que não tem recursos, que não administra nada. Sabe? Eu não estou falando com isso que todos que somos cristãos devemos ser ricos, não é isso. O que quero dizer é que Deus, ele é um Deus que nos põe recursos para serem administrados. Quando você vai ver aqui, você está entendendo que da semana passada para agora, Deuteronômio é um livro de transição. O povo está no deserto, e eles param e Deus fala assim, chama o povo e relembra tudo. Faz com que eles lembrem todo o momento que eles passaram comigo. Eles têm que entender todo esse trajeto, eles têm que entender toda essa proposta, eles têm que entender todo esse tempo que nós andamos com eles pelo deserto, Moisés. Só que lembre todas as minhas palavras, as minhas leis. Então, Deuteronômio é um livro de transição, está mudando a circunstância. O que aconteceu? Até então, o povo estava no deserto. Qual era o recurso de Deus? Todo dia. Todo dia. Acho que na minha vida esse é crepioca, mas todo dia. O que o povo comia? E no outro dia? Maná, maná, maná. Só que vinha fácil, você entende isso? Não tem que fazer nada. O maná acontece. Eles não viam. Daqui a pouco estava lá, colhia, fazia farinha, fazia o bonzinho e acabou. Agora eles estão entrando na terra e as coisas vão mudar. Porque Deus vai falar de 7 frutos. Só para você entender, 7 frutos. E ele vai falar o seguinte, esses frutos, essa terra frutífera, vai dar a vocês alimento. Vocês irão trabalhar nela
e elas vão retornar para você resultado, vai dar fruto. Vocês vão comer do que vocês produzem. Por isso que o povo entendia que o serviço deles tinha que glorificar a Deus. Porque eles sabiam o seguinte: tudo que nós tínhamos até agora glorificava o Senhor, e agora Deus irá nos abençoar, não mais daquele modo. A Bíblia diz que quando eles entram na terra, o maná cessa. Não tem mais maná. Agora vocês têm que entender que a minha bênção está sobre o trabalho. Vocês irão fazer para ter resultado. Só que Deus prepara o povo. Ele não poderia falar assim: eu quero é vocês apertados, endividados, com casa ruim, porque isso é ser crente. Não. Ele vira e fala o contrário. Ele fala o seguinte: a escassez vai acabar. Esse momento que vocês passaram foi transitório. Por quê? Porque eu queria entender o coração de vocês, então eu humilhei vocês provendo. Olha só, Deus humilhou o povo dando maná para eles. Deus falou: eu condicionei vocês a uma coisa repetitiva. Vocês comeram aquilo repetidas vezes. Vocês comeram aquilo, só aquilo que tinha para comer, para eu ver o coração de vocês. Deus queria ver o coração do povo para entender com quem estava lidando. É óbvio, Deus conhece o nosso coração. Então, quando uma circunstância revela o nosso coração, não está revelando para Deus. Está revelando para nós mesmos. É tipo assim, entendeu, Vitor, quem você é? É isso que eu vejo. Agora você está vendo o que eu vejo. Gente, a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Quem o pode esquadrinhar? A Bíblia diz que você desconhece o seu próprio coração. Então vai aqui uma questão. Tem situações que você entrou na sua vida material que não tem nada de diabo, nem devorador, nem qualquer que seja o bicho que você queira eleger, não. Pastor, parece que as minhas coisas estão sumindo. Quem sabe não é um momento, meu irmão, de você parar e rever. Porque talvez uma mentalidade escassa, essa mentalidade de escassez você ainda não está entendendo que Deus não quer. Não é isso, essa não é. O histórico da tua vida não se resume a um deserto onde tudo falte. O histórico de Deus na sua vida é que você entre na posse daquilo que Ele tem e seja um administrador. Você entende essa figura? O que está acontecendo aqui? Deus ficou com receio de quando o povo saísse do deserto e entrasse na terra, eles passassem a não administrar para a glória de Deus. Muito pelo contrário. Quando eles sentissem a satisfação dessa, entre aspas, independência, porque pensa, no dia de manhã, quando eu levantava no deserto, eu tinha que olhar, tem maná. Era um alívio misturado com, caramba, de novo, mas tem maná. Agora imagina uma coisa, aqui, eles produziam. Você que trabalha por conta própria vai entender. Eles podiam fazer mais. Por isso que Deus fala, tem que ter pausa. Sábado não pode trabalhar. Uma vez no ano, perdão, de 7 anos, há 2, 3 anos atrás, Israel passou por esse tempo. Até hoje eles cumprem isso. De 7 em 7 anos, a terra descansa um. Não pode plantar. Não pode colher, só pode colher o que está lá. Mas não pode plantar, não pode adubar, não pode fazer nada. Isso ainda é cumprido. O 7º ano da terra, isso está na lei do Senhor. Então, você precisa entender que Deus, ele pausou a produção do homem, ele freou a produção do homem para falar assim, ó, tudo não depende só de você. É de você. Agora, você tem que entender quem abençoa o que você faz. Aí, Deus, ele vira e fala para Moisés, quando o homem perguntar, peraí, 7 em 7 anos, imagina tu ficar 1 ano sem trabalhar. Olha o que deu. Mas aí vem a bênção da coisa. A gente não quer... Gente, quem trabalha de conta própria sabe o que eu estou falando. Cara, sabe o que eu estou falando. Olha só agora. Ele falou, o povo vai perguntar, mas o que nós vamos comer? Porque, ó, é 1 ano parado, e no ano que vinha, Anselmo, não tinha colheita. Tinha que semear. Deus falou assim, o que você colher no 6º, vai comer até o 8º. E não era uma pausa ridícula para ficar à toa, olhando para o nada. Era uma pausa para glorificar a Deus como terra. Era para lembrar que aquilo lá... Olha só, tu pode ler depois, estuda esse conceito. Você vai entender que a terra pertencia ao Senhor.
Então ele está falando o seguinte: você está arando o que é meu. E eu quero que isso pare por 1 ano. Sabe o que acontece com a gente? A gente não entende a transição. Você precisa de uma vez aprender as lições que você está passando. Meu irmão, acolhe a lição, acolhe. Olha o que ele falou. Acolhe a disciplina do pai sobre o filho. Deus está te disciplinando. O que você está passando é uma disciplina para você ter um coração que possa habitar a abundância sem se perder nela. E, gente, abundância, por favor, não mede isso. Eu quero que você tenha muito. Por que não? Você pode dar amém, gente. Você fica até com medo aqui na igreja, né? Fala assim, cara, o que aconteceu com o meu pastor? Eu estou pregando a Bíblia, você entende, você acabou de ler. É por isso que a gente leu um capítulo inteiro, tá pago de hoje, Andressa. Você leu um capítulo inteiro para entender que quando Deus transiciona, Ele tira da escassez, da falta de recurso e coloca você no recurso. Aqui que tem um problema. Hein? Olha só. Disse Paulo, quem não trabalha, não come. Aqui, na gerência, no propósito original de Deus, Deus abençoa o trabalho. Meu irmão, presta atenção, por favor. Eu já falei isso várias vezes. Crente dessa igreja não faz isso, não. Mas tem uns que gostam. Taca ali lá, meu irmão. Voltando do trabalho, aí bota. Do sol do teu rosto comerás. Você sabe que isso foi uma maldição, sim ou não? Você sabe, isso foi maldição. As dores de parto, espinho, terra maldita por tua... O que Deus falou para Adão? Adão, a terra está amaldiçoada. Quando você arar, você vai ter o quê? Sofrimento. O que você foi feito para fazer, que é isso, o homem foi feito para cultivar. Ele falou, quando você fizer isso, você vai fazer sofrendo. Eu vou fazer você se penar no seu trabalho. Leia Eclesiastes, a Bíblia diz o seguinte, que Deus pega o ímpio e dá a ele, sabe o quê? Trabalho. Tem uns ímpios que eu não estou entendendo, não. Deus já deixou eles de mão mesmo, porque nem trabalho Deus está dando para eles. Ele quer dizer o seguinte, rala, rala, rala. E, não, vou parar por aqui, senão vocês vão escandalizar. Falar, meu Deus, meu pastor agora é da teologia da prosperidade. Lê lá depois Eclesiastes 2 e caça lá alguma coisa que o ímpio trabalha, mas quem colhe é outra pessoa. Está escrito em Eclesiastes 2. Dá uma lida lá quem é que colhe o trabalho do ímpio. Só para você entender que a Bíblia vai ser... O Léo já até anotou. E ainda é pior, vai lendo os primeiros capítulos, que vai dizer que provar do fruto do trabalho é uma bênção do Senhor. Ele está dizendo que tem gente que só trabalha, mas não tem resultado. E ele diz que isso é a ausência da bênção do Senhor. Está vendo que quando tu não anda com Deus, ele fala assim, se lasca. Tua pressão vai aumentar. Tua saúde vai definhar. E o teu salário não vai ser suficiente. Vai sem eu. Estamos juntos, gente? Então, o que eu quero tentar ajudar você? A sair de algumas pindaíbas, entrar numa coisa que Deus tenha para nós e transitar aqui de forma saudável. Tem forma de viver aqui. Qual é o problema? Deus começou a falar, estou preocupado quando vocês estiverem lá, se vocês vão ter a maturidade de viver lá. Porque lá, vocês vão pegar talentos que eu coloquei em vocês, vocês vão pegar recursos que eu dei a vocês, vocês vão ter abundância para produzir, e quando vocês estiverem fartos, com boas casas, gado multiplicando, prata e ouro multiplicando, o meu medo é que vocês esqueçam. Trabalhamos na semana passada que a gente quer o tempo todo esquecer o que passou. Já percebeu isso? Meu irmão, conta o teu testemunho. Fala de você. Fala do tempo que você não tinha. Fala de onde você veio. Não perca a oportunidade de lembrar tudo que você passou. E não fabrique testemunho, mas também não esqueça de onde você foi tirado. Sabe por quê? Em todo esse trajeto, Deus está. E Ele está contigo falando, filho, aprende a lição,
nós falamos, vê lá no YouTube depois, mas nós falamos o segredo que Paulo falou. Eu sei viver bem em toda e qualquer circunstância, sem passar necessidade, sem ter fartura. Aí ele falou, em tudo, em qualquer circunstância, estou instruído. Esse é o segredo de tudo. Qual? Tudo posso em quem me dá força. Vamos mudar um pouquinho só para você entender. Tudo posso em quem me dá força. Ele falou, eu tenho alguém que fica comigo. Tá tudo bom? Ele está comigo. Tá tudo mal? Ele está comigo. Eu entendi que é nele, na força dele, que eu ataco tudo que vem. Então ele falou, não me importa se eu esteja com muito, com pouco. Ele vai estar comigo. Eu vou conseguir passar por isso. O problema todo é que quando a gente não vê em Deus um provedor, a gente não o honra, a gente não o reconhece. Então, às vezes, ele faz assim, ele impõe certas dores para dizer o seguinte, só eu tenho o remédio para isso. É porque você é uma pessoa totalmente independente. Você não se prostra, você não reconhece, você não tem um coração tratável. E isso é péssimo. Por quê? Porque Deus vai insistir, Ele vai te condicionar à escassez e você vai morar na escassez se for possível. Você pode ter certeza. Tem lugar que teu braço, eu te desafio, rompe com o Senhor e vai no teu braço para tu ver. Logo, logo um problema físico vai aparecer. Você vai entender que o seu corpo não comporta produzir tudo que você tem. Você vai entender que a sua alma não dá conta. Você vai se agitar, você vai se bater, vai começar a fazer hora extra. Eu vou provar para o pastor que eu, na minha força, eu dou conta. Meu irmão, eu te desafio. Se Deus está maluco e deixou tudo desgovernado, só foi isso. Do contrário, você vai parar com um problema muito sério. Você vai ter dinheiro e vai perder sua família. Você vai ter dinheiro e os seus filhos vão estar rebeldes. Você vai ter dinheiro e vai perder seu casamento. Eu tenho certeza do que eu estou te falando. Você vai poder fabricar tudo que a sua mão puder, mas você não vai aproveitar de nada. Você vai perder a sua saúde. Eu estou vendo isso sendo imposto para o povo de Deus. Os meus conselhos atualmente, eu estou falando sério, todo discipulado que eu fiz atualmente é tipo assim, faça alguma coisa para trabalhar menos. Eu estou orando. Eu peço a Deus que te dê essa benção, para que você tenha trabalho como equilíbrio. Esses dias eu estava vendo, lembra? Tem que discernir. Tinha um amigo que ele botou assim, ele botou uma base e um monte de coisa, e assim, trabalho, e tudo caindo. Ou seja, trabalho como a base de tudo. Tudo caindo, tudo ruindo. Aí botou várias coisinhas equilibrando no trabalho e tudo caindo assim. Aí ele botou assim, trabalho, descanso, divertimento, aproveitar a vida. Começou a botar um monte de qualidade. Tudo equilibrado. Falei, gente, que figurinha bem feita. Deve ter sido um psicólogo que fez. Ou aquela profissão que é igualzinha, coach. Fiz para provocar as nossas psicólogas. Né? Um coach ou um psicólogo dá na mesma. O coach só é assim, é mais rápido curar as coisas. Fala, cara, ponto A, ponto B. Vamos embora. Psicólogo não, mas como você se sentiu com isso? Aí a pessoa fala, caraca, eu estou sendo assinado ali, o que tá... Pô, vou curar, porque... Mas até a pessoa cismar com aquele caderno, é isso, gente, esse é o macete. Eu nunca vi esse caderno da Raquel, ou seja, nem existe, ela nem escreve. Fez igual Jesus. Tira a primeira pedra aí, quem tiver pecado. Gente, o pessoal viaja legal, né? Falaram que Jesus escreveu, nenhuma condenação há. Falaram que Jesus começou a escrever os nomes dos pecados. Você sabe que a Bíblia diz que ele não diz. No silêncio da Bíblia sempre mora uma heresia. Sempre. Sempre. Você já ouviu alguma coisa que Jesus tenha escrevido nessa hora? Quem já? Só eu. Ah, Rafael já também. A pastora, mais alguém, gente? Ninguém? Ah, vou refazer. Lembra que Jesus falou para a mulher que foi pega em adultério? Aliás, ela foi pega em adultério, mas ninguém adultera sozinho, né? Vocês perceberam que só ela foi levada para levar o teco? O teco era para os dois. Era para os dois. Os dois tinham que morrer apedrejados. Jesus falou, pode dar mesmo de pedrada nela, só que só atira quem não tiver pecado. Aí Jesus fez o quê? Começou a escrever. O que ele escreveu? Vocês já ouviram essa? Hã? Os pecados dos caras. Eu já ouvi várias coisas também. Jesus só esperou, gente.
Eu acho que ele escreveu: "Ah, tirei o pau no gato, mas o gato", porque ele estava cansado, ele falou: "Gente, tem gente que é mais difícil, hein. Você ainda não entendeu que você não tem pecado?". Viu as heresias surgindo. Hein, a gente precisa entender, por favor, presta atenção. O verso 2, olha isso aqui. Lembre-se do quê? De todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos. Por que lembre-se de todo o caminho? Deus, ele não quer que você perca a experiência, porque ela te prepara para o tempo que vem. Meu irmão, vamos lá. A maioria de nós vieram de pais que falam assim, ó. Quem se identificar, levanta a mão. Eu não tive as coisas. Então eu, o que posso eu fiz pelos meus filhos? Porque o meu pai não podia me fazer isso não. Levanta a mão bem alto. Sabe o que eles estão falando? Eles se tornaram pessoas honestas. Eu, eu não vou perguntar, mas eu espero que você que está aqui na nossa geração não fale isso. Porque o nosso país era muito mais equilibrado. A gente era conhecido como uma nação trabalhadora, gente. E ainda somos. Só que os nossos jovens, eu tenho medo de certas profissões e o que vai acontecer com elas. Sem entrar em pormenores aqui. Eu tenho falado, os homens, os meninos, tem profissões que eu acho que, sério, quando você olha as faculdades, eu vejo muitos vídeos de protesto de jovens, de expressão de faculdade, como as faculdades estão por dentro. Gente, a gente está criando desordeiros. Os nossos jovens são desequilibrados. Nossas faculdades estão cheias de pessoas desequilibradas. Todo mundo, pastor? Não. Diogo é universitário. Está ali sentado. Mas se não tivesse no Senhor, e abrir uma live aqui com o meu iPhone para dizer que o capitalismo feroz está acabando com a sociedade brasileira. Olha, por isso que muitos perderam as coisas pela enchente. Desliga aqui, já fez a cabeça de um monte de desocupado e segue ele sem fazer uma vírgula. E quando puder, ainda joga um lixo no valão, para depois o prefeito ir lá e fazer o quê? Limpar. É uma geração sem sentido. Militam e não tem nada. Sabe, eles não têm ação. O que esperar dessa geração, gente? É uma geração de muita expressão. Tem que fazer. Só ali, ó, expressar, falar, agir? Não. Então lembra pelo todo o caminho que o Senhor te fez passar. Agora, pode ter sido até estranho, porque certas coisas que você passou, talvez você fale assim, gente, eu não sou assim. Mas eu fiquei preocupado com o que eu vi de mim. Não, você pode até ter achado estranho, mas isso só revelou seu coração. A Bíblia vai dizer que do nosso Senhor e Deus vem a força. Então, o que a palavra diz? Não se esqueça dele. Esse esquecimento que o verso 11, 14, 19 fala, é literalmente desprezo. É literalmente tornar aquilo. Eu sei que acontece, a gente esquece, pode esquecer filho. Acontece com algumas pessoas, cansado, sei o quê, pode acontecer. Carteira, celular. Mas não é isso. É um nível de você olhar para o Senhor e falar assim: não preciso. Eu falei com vocês que a Bíblia está trabalhando o seguinte: quando você quer se desvincular do passado, do que está ali, na verdade, tu está querendo esquecer de quem está contigo. Não é de quê? Você não vai se esquecer do problema. Ah, eu não quero nem lembrar daquilo. Lembra, gente, lembra. Pode ser desgraça que for. Lembra, traz a mente. Sabe por quê? Ela trabalha você para aquilo que você está vivendo agora. Quando Davi começou a se engraçar, dizendo, eu vou construir porque Deus precisa de uma casa, eu estou morando num palácio. Deus falou para ele assim, eu te tirei de trás das malhadas, cara. Tu não era ninguém. Deus falou assim, eu peguei você lá no rebanho, lá. Eu que te achei. Foi eu que te coloquei aí. E eu não quero uma casa feita pelas tuas mãos. Tua mão é suja. Você é um guerreiro, você tem sangue na mão. Quero casa de você, não. Vou escolher. Vai ser teu filho que vai fazer. Mas você não faz casa para mim. Detalhe.
Davi quis fazer uma casa para Deus. Se você for estudar, Deus não pediu casa. Ele falou isso. Eu não. Que casa me edificareis? Lá de Isaías. É outra proposta. Deus não pediu casa. Não era propósito dele. O propósito dele é morar onde? Ah, que lindo. Tem uns ainda que nem mora onde, pastor? Deus está lá no Instagram. Ele mora lá. Todo dia eu dou um bom dia para ir lá. Bom dia, Deus. Bom dia, Espírito Santo. Deus fala, não entendi, não mora aí? Deuteronômio 8:18, o verso 18 que a gente está lendo, diz assim, ó. Pelo contrário, lembre-se do Senhor seu Deus, porque Ele é quem lhe dá força. Deixa esse versículo aí. Ele está falando o contrário, lembra? 11, 14, 19, falando, não se esqueça dele. Agora, o 18 vai dizer, lembre-se. Lembre-se. Qual é a questão aqui? A gente precisa entender que gerenciar uma circunstância não é fácil. A difícil, todo mundo conta com Deus, gente. Pelo amor de Deus, você acha que campanha por aí, igreja, campanha, isso é usar da necessidade para promover a igreja, não a fé. Por que eu estou dizendo isso? Quem está na desgraça e vai ouvir que Deus faz e não vai querer? Vai, sai por aí, a gente já fez isso. Saímos pela rua evangelizando e não é aquele, procura uma igreja mais próxima da sua casa, não. É ouvir as pessoas, orar com elas. Gente, o tanto de gente que pegou, pede alguém para orar, entrou dentro da casa, a pessoa, não, vem cá, fulana está enferma. Levou a pessoa lá dentro do quarto para orar. O pessoal quer. Oração nunca é? Onde está escrito isso? Na boca do povo. Eles construíram, tipo, quer oração? Manda aí, eu hein, sou bobo. Não, dá uma oradinha aqui, Deus te ouve. Uma vez me falaram assim, pastor, eu acho que a gente deveria, de oferta de alguns não crentes, as propostas que a gente recebe, e orar por alguma causa que ele queira. Caraca! Mas, gente, esse povo me ouve, sei lá. Eu já ia falar e ver a cara do... Sei lá, gente, não é possível. Eu ouço propósito de tudo que é jeito. É assim mesmo que eu fico por dentro. Oh, meu Deus do céu! Presta atenção nisso aqui. O verso 1, essa palavra tenham cuidado, ou o verso 11, o verso 11, Alex. Tenham cuidado, de novo. Essa palavra aí, você já chamou Deus assim, é chamar. Chamar. É uma palavra hebraica chamada chamar. É guarda. É aquela coisa que você monta ali, ó. Guarda. Você que gosta dessa palavra, guarda. É de ficar ali de guarda. Ele está falando o seguinte, eu quero que você tenha uma postura, que você construa e você fique. O que ele está querendo dizer? Cuidado, porque quando você entrar, deixa lá no 18, por favor. Quando você entrar, eu quero que você tenha o cuidado de guardar. Você tem que ficar ali protegendo alguma coisa. O quê? Essa ideia de que quando eu estava aqui, Deus era tudo para mim. Porque ou eu cria nele ou eu não recebia maná. Era crer ou crer. Gente, vai num lugar, numa ala do hospital, onde a pessoa está ali, pelos aparelhos, e fala para a família, posso orar? Você tem noção? Quando a gente está aqui, meu irmão, a pessoa fala assim, injeção na testa, você fala, qual dos lados você quer aplicar? Quando você se sente aqui, onde dá um ar de, meu Deus, eu colhi, eu tenho trigo, está guardado no celeiro, está cheio. Eu estou vendo, eu tô sentindo, eu tenho comido, eu tenho... Olha isso aqui. Ele está falando, não, peraí. Você vai lembrar de tudo, da onde eu te tirei. Vamos comigo. Lembra de todo o caminho que eu fiz você passar. E quando chegar aqui, monta a guarda. Sabe por quê? Eu humilhei você para ver o teu coração, para te treinar, para te fazer ver se você guardaria ou não meus mandamentos. O resultado de Israel foi reprovado, você sabe. Deus falou, ninguém pode ir. Só Josué e... Lembra não, gente?
pode ficar tranquilo. Se você reprovar, você fica de fora. Os planos de Deus na minha vida não se frustrarão. Frustra? Esse frustra. Israel é tomado para ensinar para a gente em Judas, em Coríntios. A gente já viu nas outras ministrações que os planos de Deus frustram. Não morrerei. Morre sim, cristão. E cai mortinho lá no desertão. Morre. Não, na melodia não morre. Mas na Bíblia, Deus fala, todo mundo, só os de 20 para baixo que vão entrar. Toda essa geração que saiu e andou comigo no deserto, vai morrer. Ninguém vai poder passar, só Josué e Caleb. Vocês entenderam os perigos das músicas? A pessoa pensa assim, pô, se bateu a bota foi porque Deus quis. Se você é da Bíblia e dessa igreja, você sabe que não. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue os dias. Ou então, a gente tem como mexer nisso aí. Paulo disse, eu não sei o que eu escolho. Se partir e estar com Cristo, que é melhor ainda, ou ficar e dar fruto. Então, Paulo chamou de escolha. Ele não falou, aí, quando chega a hora, não tem jeito. Sim, não tem jeito. Quando chega a hora, Paulo foi livre dos leões. E segundo a história, perdeu o pescoço, foi decapitado. Agora, o Deus que livrou do leão não podia ter livrado da guilhotina? Ou machado? Ou sei lá o que cortou a cabeça de Paulo? Sim, gente. Só que aqui tinha propósito. No leão, a gente livra. Quando chegar lá, Paulo, você vai vir me ver. Então, por favor, preste atenção aqui. A gente precisa, de uma vez por todas, ser trabalhado no caminho e chegar no coração que a gente precisa ter, gente. Pô, tem gente aqui que está com um treino muito longo. Muito longo. A pegada está muito lenta. Deus está falando, gente, eu já estou cansando de você. Olha, eu tenho todo o tempo do mundo. É uma frase que entrou em mim esse ano. Não sei o que aconteceu, mas minha vida está acelerada. Literalmente. Agora, não é de correria, não. Eu entendi que eu não tenho todo o tempo do mundo. Eu entendi que se eu viver 80 anos é muito. Então, por favor, eu não tenho tempo para perder, literalmente. Deus me livre de perder tempo. Se tem uma coisa que não pode fazer é perder tempo. É um recurso que vai e não volta. Você entendeu? Você precisa ser objetivo, é entrar nessa, entrar falando assim, como que é? Se pudesse, a gente já tinha que vir andando e falando. É muito curto. Então, por favor, ensina as tuas crianças a falar logo, agir logo, vai ensinando as crianças, vai liberando as crianças desde sempre. É isso, tem que aprender mais coisa, cada dia mais. Tem pais que ficam segurando, isso retarda, a vida do indivíduo não trava ali, aliás, e não anda. Então, por favor, escuta de uma vez por todas, o Senhor quer trabalhar um coração, para que quando você chega aqui, você tenha um coração tão correto, que você monta a guarda e fala, é só essa postura que eu preciso manter. Eu preciso entender que a minha força, da onde Deus me tirou, quem me fortaleceu para viver lá e cá, foi Ele. Ele que transicionou as circunstâncias da minha vida, e eu vou saber viver aqui glorificando a Ele. Por quê? Porque dele veio a força. Tudo que eu adquiri veio dele, procedeu dele. Não tem outras mãos. As minhas mãos fizeram o trabalho, mas se ele tirasse a bênção dele, eu só ia me lascar. Do suor do meu rosto eu ia comer e a terra não daria sua força, como ele disse para Caim. Você tem noção que é isso? Você fazer, você podendo lucrar mais e lucrar menos? Ou a Bíblia diz, eles ganham, mas quando coloca no bolso, é um saco furado, saquetel furado de Ageu 1. Deus está falando, põe todo o teu salário que você fez independente de mim, e eu vou fazer com que ele seja poeira. Porque ele falou, e o pouco que ficar eu assopro. Essa igreja tem trilha sonora. As mensagens. Agora, você definiu quem você adora? Você definiu a quem você serve? Porque ele chamou de Senhor e Deus. Ele falou, você tem que saber a quem você adora e a quem você serve. Sabe por quê? Quer aprender um conceito que foge o que as igrejas ensinam? Foge, literalmente foge. Não é eu que ensino isso, não. É o que o evangelho ensina e o que muitos pastores ensinam. Deus não é um supridor de necessidades ambulante. Ele não fica por aí, opa, alguém para eu abençoar?
Opa, faz uma campanha que eu mudo tudo, hein? Se subir um monte é rápido, rápido, rápido. Deus não faz isso. Anselmo, não faz isso. Isso a igreja vende. Ó, eu já ouvi. Faz um voto com Deus. Faz um voto com Deus. Esse teu parente que não se converteu, faz agora uma oferta. Aí a pessoa pediu uma oferta. Eu fiquei assustado pela salvação da pessoa. Aí eles vão falar que não é pela salvação, é para que Deus o alcance. Se Deus tem esse poder, gente, por que ele não faz só por causa de oração? Por que ele cobra? Ficou pesado, não ficou? Quando a gente fala assim, a verdade do ato fica mais pesada. Por isso que eu falo. Aí você pensa que eu estou falando de Deus, mas não estou. Eu estou falando das circunstâncias em si. Se Deus pode fazer, por que ele cobra? Não, porque tem que ter uma semente que legitima. Gente, aonde que isso está na palavra? Isso é coisa de homem. É tudo na base da arrecadação. É tudo na base do troca, do Deus que pede. Poxa, por que ele não pode pegar minha fé e fazer? Se a minha salvação ele me deu por fé, porque tudo ele me dá por dinheiro. Tudo é na base da troca, do semente, semente. Agora você vai legitimar a sua conquista. Essas palavras, esses jargões que não tem conquista em nada, é tudo falácia de homem. A gente precisa entender a quem a gente serve e a quem a gente adora, porque aqui não pode ter erro. Se você serve a si e você está vivendo para você, aqui é o teu desvio. Deus sabe que o mal que ele te fez era para resultar em bem, não é isso? A Bíblia diz que no final ele queria fazer o quê? Bem. Deixa eu achar o texto aqui. Verso 16. Agora sim. Agora sim. Agora. Olha o que ele fez. No deserto, sustentou com maná, os seus pais não conheciam, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova. E, afinal, lhes fazer bem. Então, Deus não quer fazer que as coisas deem certo para você. Ele quer te preparar para viver naquilo que ele vai fazer. Por quê? O problema é que você sempre gerencia. Lá e cá você gerencia. Só que aqui é com mais maturidade. Aqui é aquele momento. Teus filhos saem de casa. Se eles não voltarem para a tua vida, você nunca teve o respeito deles e a honra. A Bíblia diz que é honra retribuir os nossos progenitores. O que é isso? Nossos pais fizeram por nós. Ei, você que é casado, saiba de uma coisa. Olhe para os pais de quem você vai casar. Porque um dia eles vão voltar para a tua vida. Ah, como assim? Não, gente, na velhice. Na velhice. Os pais retornam. Ou você já está planejando botar num asilo? Pastor, estou trabalhando para ter dinheiro porque eu não quero ficar com os meus pais para mim, não. Eles quiseram tanto ficar com você para eles. Né? Quiseram tanto manter os filhos ali, por que você não pode? Aí você já está repensando, pensando, Senhor, prepare e leva. Tem gente falando, Senhor, prepare e leva, Senhor. Prepare e leva. Que isso? Ó, se o seu sogro, sua sogra começar a morrer, saiba que foi oração contrária, literalmente. Que é isso, gente? Gente, eu vi o ar de apreensão que vocês ficaram agora. Mas é Bíblia, tá? 1 Timóteo 5, vai lá, depois você lê lá. Tá falando, ficou viúva e a família pode fazer, entrega para a igreja. E falou, não, é honroso retribuir pai e mãe. Volta para a família e fala que os crentes têm que assumir seus velhos. Agora, presta atenção. Por que quando o filho foi e ficou... Tem gente aqui que eu sei que você entende. Você vai entender agora se os seus filhos, você tem segurança no que você construiu na vida deles no trajeto. Você sabe o seguinte, você fala assim, cara, esse aí, pastor, quando pegar no caminho, vai negar tudo que eu ensinei. Então, Deus não quer fazer isso contigo. Você sabe o que eu estou falando. Se depende da vista, se depende do senso de estou aqui para te obedecer, Deus está falando aqui, vocês não vão ver o meu maná todo dia de manhã. Todo dia de manhã vocês vão levantar, pegar uma enxada e ir arar a terra. E vocês vão ter que crer que enquanto vocês sentem dores de trabalho e tudo mais, que depois de 6 dias eu vou mandar vocês não tocar mais nessa terra e que vocês vão ter que confiar que em 6 dias, o mandamento é, trabalhe em 6, faz caber em 6, seja intenso em 6 e pausa num. O mandamento não é um descanso. O mandamento é trabalha dentro de 6, organiza a sua vida com uma pausa. Por que pausa? Porque você precisa refletir
em tudo que você está fazendo. Você não pode seguir a vida fazendo, gente, eu estou doido para férias, férias. Ore por mim, pelo amor de Deus, sério. Estou doido, doido para parar, esquecer telefone, esquecer você. Não, gente, a gente está muito, muito sem sabedoria em algumas coisas aqui na igreja. Tá, vai mudar as coisas, mas eu estou precisando de uma pausa, pausa sincera. Nada na minha cabeça. Entendeu? Nada, nada, de ninguém. Eu e meus problemas. Eu nem sei mais quais. Você perguntar quais são os seus problemas? A obra. Eu já chamo de problema, mas não tem nenhum problema mais, coitado. Coisa tá tão boa, Túlio, que eu até comecei a fazer até o móvelzinho, até do escritório. Tá andando, Túlio. Túlio foi lá, me Deus ajuda. Né, isso nem mais meus problemas, não. Nem sei quais são meus problemas. Eu perdi eles. No trajeto, esqueci. Não foi do senhor, não, foi dos problemas. Então, por favor, olha aqui. A liberdade daqui pode ser uma das coisas mais prejudiciais da sua vida. Sabe? Esse senso de, pô, nem oro, não jejuo, não dou dízimo, não vou à igreja, vou quando posso, vou quando eu quero, não faço nada para Deus. E, cara, uma sensação de que Ele me abençoa. Aqui que está o perigo. Por quê? A força do braço também produz. Não te indigne por causa do ímpio que prospera no teu caminho. Então ele está falando o seguinte, cuidado, porque você vai ouvir que Deus abençoa, mas você vai ver gente que não está nem aí para Deus resultando. Então olha só, Anselmo, como aqui a força do braço conta, como aqui eu tenho que fazer também, enquanto Deus me abençoa, isso pode se confundir. E eu pensar o seguinte, estou em independência. Aqui mando eu. Nessa terra eu domino. Eu não preciso fazer nada, eu não preciso honrar ninguém, eu não preciso chamar a atenção de ninguém, eu não conto com ninguém, nem com Deus. Eu não tenho ele como meu aliado, ele não participa disso aqui. Pastor, participa, todo dia de manhã eu falo, Deus, muito obrigado, que o Senhor me deu saúde. Tá, e ações práticas? Você ora pedindo saúde e o teu trabalho faz o que para ele? Ah, não me venha com mesquinharia, não. Fala de oferta, quando a gente fala de oferta, só traz, traz porque Deus vai te dar mais. Cara, você precisa saber de onde vem a tua força. Bota o 18 de novo, por favor. Você precisa saber de onde vem a tua força. Porque ele está falando o seguinte, o problema é que o teu gado vai multiplicar, prata e ouro vocês vão arrancar da natureza, o cobre vocês vão arrancar da natureza. E eu quero saber do seguinte, depois de fazer tanto e ter tanto, a quem vocês vão adorar e servir? Eu quero saber quem vai ser glorificado nesse novo estágio. Eu quero saber quem recebe a honra disso. E eu quero saber o seguinte, como é que você honra a Deus? Hein? Por favor, presta atenção aqui. Como é que você honra a Deus? Porque se você não souber chegar aqui, montar guarda, ter uma atitude onde você lembra do Senhor, desculpa essa andança, é para você entender mesmo, para ficar visível, para você entender, mudou a circunstância. Tá, quem vai receber daqui? Porque aqui, nesse senso de independência, pode ser muito arriscado. E Deus se preocupou com isso. Ele falou, estando farto, com muitos bens, com uma casa boa, você olha e fala, ah, quer saber? Estou muito cansado para ir para a igreja. Gente, quem nunca? Quem nunca? Só aqui que aconteceu isso, no lugar nenhum. O cara orava, dedicava ao ministério. Cara, era o cara do discipulado. Se pudesse se encontrar no mercado, que é um discipulado. É apaixonado por Jesus, devoto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vive um momento onde Deus o abastece. Em vez de ser um administrador para a glória de Deus, ele se torna o quê? Um idólatra do que tem. Quem nunca, gente, viu o cara desempregado orando na igreja, de repente o cara arruma um emprego. Eu estava até falando para gente, tem gente que é tão ruim, mas tão ruim que ele arruma um emprego ruim, chama de bênção de Deus e vai embora. Deus, ele quer ver você na posse do que você quer, aonde você deve entrar, administrando para a glória dele e ainda assim fazendo com que ele seja parte de tudo isso. Se Deus não está cabendo na tua vida, abra mão de outras coisas, não abra mão dele. Ficou difícil, né? Tem coisas aí que estão, o casamento é tão sagrado e tão profundo que a única coisa que a Bíblia diz que pode dividir conosco a atenção. Sim ou não?
Tem que entender casamento, tá? Não, meu cônjuge também, eu estou sem tempo, eu tenho que trabalhar. Teu trabalho, ele não vem no lugar do teu cônjuge. Cuidado. Cuidado que você está invertindo o valor das coisas. Pastor, eu quero viver, meu irmão, eu quero trabalhar, eu quero estudar, eu quero isso. Casa não, fica solteiro pro resto da vida. Se tu casar, tu vai arrumar um problema. Tu vai ter que se dedicar a uma pessoa. E tem que se dedicar direito, casais. Tem que ter tempo para essa pessoa. Não interessa. Arruma tempo. Joga o amigo fora que tu quiser. Joga série, joga celular, joga o que você quiser fora. Mata o cachorro. Não, entre o cônjuge e o cachorro? Tem gente que brinca mais com o cachorro quando chega em casa do que dá um beijo na esposa. Para ser radical. Se a tua mão te faz pecar, se o teu olho direito te faz pecar, arranca e joga fora. Deus mandou te mutilar, mas não perder a santidade. E tu não quer matar o pet no lugar da esposa? Ou mata a esposa para ter tempo com o cachorro. Ah, não, você vai preso aí, vai ficar sem tempo com o cachorro. E cachorro não vai na cadeia. Caraca, então vai ter que matar o pet mesmo, gente. Mata não, dá para dona Tânia. Brincadeira. Não, brincadeira. Vocês entenderam a questão aqui, né? Se livra do que for. Porque o casamento vai tomar teu tempo. Agora, se o que você está chamando de bênção de Deus está, conflitando com o seu cuidado a Deus, faz isso não. E isso aqui que eu estou falando responde à devoção da igreja. Você pode estar tão fraco espiritualmente por causa desse princípio mal aplicado. Você entende isso? Deus, ele é a última coisa da sua vida. E ele é a primeira que você reivindica quando as coisas estão dando errado. Olha como é que é perigoso quando está dando certo, gente. Eu nunca vi, gente. Você já fez um jejum quando está tudo bem? Jejum prolongado, tem que ser aquele jejum de crente. Tem que ser com a mesma intensidade de alguém que está entre a vida e a morte. Você fala, cara, eu vou orar, vou jejuar não, essa pessoa não vai morrer não. Entendeu? Mas aqui, pelo que, pastor, que eu jejuaria assim? Por aquele senso, Deus não se afasta de mim. Oração de desespero, petição desesperada, nunca é no momento folgado, é sempre lá, na pindaíba. Por isso que ele fala, cuidado, lembra de lá. Porque se aquilo lá não construir você, isso aqui não constrói, gente. Aqui é só desfrute. Esse é o problema. Aqui não constrói. Aqui não edifica. Aqui você só mantém. Lá na abundância, lá no muito, lá no ter, é confortável, é leve. Você só sorri. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Claro que vai ter momentos difíceis também. Só que Deus estava falando, eu estou com medo do dia que vocês não precisarem tanto assim. Conscientemente. Aí o que vocês vão fazer? Literalmente esquecer é esquecer. É esquecer. Se você fez isso e você fala assim, pastor, Deus ficou no caminho. Quando eu botei o pé na terra, que eu falei, agora é comigo, eu mandei beijinho de longe. Eu mandei beijinho de longe. O Senhor já ficou pelo trajeto. Cara, pede perdão a Deus hoje. Sabe por quê? Isso que é escassez hoje te trabalha. O que é abundante amanhã pode te atrapalhar extremamente. Se as suas riquezas aumentam, diz a Bíblia, não ponha nela a sua esperança. Por quê? Porque a riqueza desse mundo passa. Toda essa circunstância boa pode virar desgraça a qualquer momento. Quem nunca viu um emprego melhor gerar um problema de casamento? Eu, muitos. Você, nenhum? Eu, muitos. Eu não posso dar, mas eu tenho vários exemplos para te dar. Eu já vi crente piorar em muito a vida. Eu já vi gente ser líder nessa igreja e despencar e parar muito, mas na muita vergonha. Não é pouca, não. Por quê? Porque começou a ganhar unzinhos a mais. E a gente tentando falar, mas, cara, isso está estranho, muito dinheiro, calma, vai devagar. Olha só, tem pastor que fala, manda o dízimo, tá tudo certo aí. Eu falei, cara, isso está esquisito. A gente tentando, não, olha, vai devagar. A pessoa passa consequências até hoje, porque estava no muito. Nadou tanto na grana, dona Tânia, que tem problemas até hoje.
problemas sérios. Então, vai esperar custar o quê? Para você lembrar de quem estava contigo.